Quinta parte. Confiança. Não sei o que passava pela mente dos colos, quais lembranças retiam, quais emoções humanas eles ainda vivenciavam. Sei que nossa descoberta daquela criatura que chamava a si mesma de humano foi tremendamente afortunada. Sem sua luta para se tornar um ser humano novamente, talvez nunca tivéssemos entendido a relação entre os colos, a hemalurgia e os inquisidores. Claro, havia outra parte na qual ele atuaria. Verdade que não era grande, mas foi ainda assim importante, se levarmos tudo mais em consideração. 59. Hortou já tinha visto dias melhores. Vin certamente fez bem seu trabalho aqui, Tenson pensou enquanto atravessava a cidade, chocado com a destruição. Cerca de 2 anos atrás, antes mesmo de ser enviado para espionar Vin, ele fora ao Kandra de Strathventure e visitara Urtou com frequência. Embora nunca tivesse sido páreo para a majestade nobre ou a pobreza disseminada de Luthadel, fora uma bela cidade, digna de ser a sede de uma grande casa. Agora, boa parte da cidade era uma ruína carbonizada. Os prédios que não haviam queimado estavam abandonados ou lotados, uma mistura estranha na opinião de Tenson. Aparentemente, as casas dos nobres eram evitadas, enquanto os edifícios de Ska abrigavam verdadeiras aglomerações. No entanto, o mais notável eram os canais. Estavam cheios novamente. Tenson se sentou sobre as duas patas traseiras, observando um barco improvisado ocasional percorrer o canal, deslocando a pátina de cinzas que cobria a água. Aqui e acolá, escombros e dejetos se acumulavam, mas os canais continuavam navegáveis na maioria dos lugares. Ele se ergueu, sacudindo a cabeça canina e continuando seu caminho. Enterrou os ossos de Kelsier do lado de fora antes de entrar, pois não queria parecer estranho carregando uma bolsa nas costas. Qual fora o objetivo de queimar a cidade e em seguida restaurar seus canais? Provavelmente teria que esperar para encontrar a resposta. Não havia visto nenhum exército acampado do lado de fora. Se Vin passara por ali, já havia se deslocado para outra localidade. O objetivo de Tenson agora era encontrar quem havia assumido a liderança dos restos da cidade, para então continuar seu caminho em busca do Herói das Eras. Enquanto caminhava, ouviu o povo conversar, falar sobre como conseguiram sobreviver aos incêndios que derrubaram muito a cidade. Pareciam até felizes, havia desespero também, mas muitos aparentavam uma estranha felicidade. Não era uma cidade cujo povo fora conquistado. Eles sentem que derrotaram o fogo, Tenson pensou, caminhando por uma rua mais movimentada. Não veem a perda de 1/3 da cidade como um desastre, veem salvar 2/3 dela como um milagre. Ele seguiu o fluxo do tráfego na direção do centro da cidade, onde finalmente encontrou os soldados que esperava. Eram definitivamente de Ellen, com a lança e o pergaminho no brasão dos uniformes. No entanto, defendiam um local improvável, um prédio do ministério. Tenson se sentou novamente, inclinando a cabeça. Tenson se sentou novamente, inclinando a cabeça. O prédio era obviamente um centro de operações. As pessoas entravam e saíam sob os olhos de soldados vigilantes. Se quisesse respostas, precisaria entrar lá. Considerou por um momento buscar os ossos de Kelsier fora da cidade, porém descartou o pensamento. Não sabia se queria lidar com os desdobramentos de fazer o sobrevivente aparecer mais uma vez. Havia outra maneira de entrar, no entanto, igualmente chocante, Talvez, mas muito menos teologicamente perturbadora. Ele foi até a frente do prédio e subiu as escadas, atraindo alguns olhares assustados. Quando se aproximou das portas, um dos guardas gritou com ele, sacudindo o cabo da lança na sua direção. Fora! O homem gritou. Aqui não há lugar para cães. De quem é esse cachorro? Tenson se sentou. Não pertenço a homem nenhum, disse. O guarda saltou para trás em choque, e Tenson teve uma sensação deturpada de prazer. Imediatamente, desaprovou a própria conduta. O mundo estava acabando, e ele estava andando por aí assustando soldados aleatórios. Ainda assim, aquela era uma vantagem de usar o corpo de um cão que ele nunca havia parado para considerar. O quê? O soldado perguntou, olhando ao redor para verificar se não havia sido vítima de uma piada. Eu disse que não pertenço a homem nenhum. Sou meu próprio mestre. Era um conceito estranho, cujo peso o soldado sem dúvida nunca conseguiria compreender. Tenson, um Kandra, estava fora da terra natal sem um contrato. Pelo que sabia, era o primeiro de seu povo a fazer algo assim em 7 séculos. Parecia-lhe estranhamente gratificante.
Várias pessoas o encaravam agora. Outros soldados se aproximaram, olhando para o camarada e esperando uma explicação. Tenson arriscou. Vim em nome do Imperador Venture, ele disse. Traga uma mensagem para seus líderes aqui. Para a satisfação de Tenson, vários dos outros guardas tiveram um sobressalto. O primeiro, porém, agora já um veterano em conversar com cães, ergueu um dedo hesitante, apontando para o prédio. Lá dentro. Obrigado, Tenson falou, erguendo-se e atravessando uma multidão agora silenciosa conforme caminhava para dentro dos gabinetes do ministério. Ouviu comentários sobre truque e bem treinado atrás dele e percebeu vários guardas correndo ao redor. Os rostos indicando pressa, abriu caminho por grupos e filas de pessoas, todas ignorantes da estranha ocorrência na entrada do prédio. No fim das filas, Tenson encontrou Brisa. O abrandador estava sentado em uma cadeira similar a um trono, segurando uma taça de vinho e parecendo muito satisfeito consigo mesmo enquanto fazia declarações e colocava fim às contendas. Tinha quase a mesma aparência da época que Tenson havia servido a Ven. Um dos guardas estava sussurrando algo para ele. Os dois olharam Tenson enquanto ele se punha à frente da fila. O guarda empalideceu um pouco, mas Brisa apenas inclinou-se para a frente, sorrindo. Então, ele disse, batendo levemente o bastão no assoalho de mármore. Você sempre foi o Kandra ou só comeu os ossos do cão de Ven há pouco tempo? Tenson se sentou. Sempre fui Kandra. Brisa assentiu. Eu não sabia que havia algo de... Eu sabia que havia algo de estranho em você. Comportado demais para ser um cão de caça comum. Ele sorriu, bebericando o vinho. Lord Renault, presumo? Já faz um tempo. Não sou ele, na verdade, Tenson comentou. Sou outro Kandra. É complicado. Aquilo fez Brisa hesitar. Ele encarou Tenson e o Kandra sentiu um curto momento de pânico. Brisa era um abrandador e, como todos os abrandadores, tinha o poder de controlar o corpo de Tenson. O segredo? Não. Disse Tenson a si mesmo com vigor. Alomânticos são mais fracos do que eram no passado. Apenas com duralumínio eles poderiam controlar um Kandra. E Brisa é apenas um brumoso. Não pode queimar duralumínio. Bebendo em serviço, Brisa? Perguntou, erguendo uma sobrancelha canina. Claro, disse Brisa, erguendo a taça. Do que adianta estar no comando se não pudesse restabelecer minhas próprias condições de trabalho? Tenson bufou. Ele nunca chegará realmente a gostar de Brisa, mas talvez o sentimento viesse de seu preconceito contra abrandadores, ou talvez de seu preconceito contra todos os seres humanos. Independentemente de tudo, não estava ali para conversa fiada. Onde está Ven? Ele quis saber. Brisa franziu a testa. Pensei que tivesse trazido uma mensagem dela. Menti para os guardas, Tenson disse. Na verdade, vim procurá-la. Trago notícias que ela precisa ouvir. Notícias relacionadas às brumas e às cinzas. Bem, meu caro rapaz. Suponho que eu deva dizer meu caro cachorrinho. De qualquer forma, vamos para um local reservado. Assim você poderá falar com Caesar. Ele é muito mais útil que eu nesse tipo de coisa. E com o fantasma mal tendo sobrevivido à aprovação, o Terrizano falou. Pensei que seria melhor deixar Lord Brisa assumir o comando. Montamos o gabinete em outro prédio do Ministério, que precisa ser melhor equipado para ser um centro burocrático. E Brisa começou a ouvir as petições. Creio que ele é melhor lidando com pessoas do que eu. E parece gostar de cuidar dos assuntos do dia a dia da população. O Terrizano estava sentado em uma cadeira, uma pasta aberta na mesa diante dele, uma pilha de anotações ao lado. Por algum motivo que não conseguia divisar, Caesar parecia diferente para Tenson. O guardador usava as mesmas túnicas e tinha os mesmos braceletes ferroquímicos nos braços. No entanto, havia algo faltando. Aquele, porém, era o menor dos problemas de Tenson. Cidade de Phaedrax? Perguntou, sentado numa cadeira. Estavam em um dos cômodos menores no prédio do ministério, um que fora no passado os aposentos de um obrigador. Agora contava apenas com uma pessoa e com uma mesa e cadeiras. As paredes e o assoalho tão austero quanto se podia esperar da mobília do ministério. Caesar assentiu. Ela e o imperador esperavam encontrar outra dessas cavernas depósito lá. Tenson se curvou. Em derrota, Phaedrax ficava do outro lado do Império. Mesmo com a bênção da potência, levaria semanas para chegar até lá. Tinha uma caminhada muito longa à sua frente. Posso perguntar que tipo de negócio você teria com Lady Ven Kandra? Caesar perguntou. Tenson hesitou. Parecia estranho, de certa forma, falar tão abertamente com Brisa e então com Caesar. Ambos foram homens que Tenson observara por meses enquanto agia como cachorro. Eles nunca o tinham conhecido, embora ele sentisse como se os conhecesse.
Sabia, por exemplo, que Caesar era perigoso. O Terrisano era um guardador. Um grupo que Tensão e seus irmãos foram treinados a evitar. Guardadores sempre estavam fossando em busca de rumores, lendas e histórias. O Kandra tinha muitos segredos. Se os guardadores chegassem algum dia a descobrir a riqueza da cultura Kandra, o resultado poderia ser desastroso. Eles sempre queriam estudar, fazer perguntas e registrar o que encontravam. Tinson abriu a boca para dizer nada, porém impediu-se. Não queria alguém para ajudá-lo com a cultura Kandra? Alguém que se concentrasse em religiões e que talvez soubesse muito de teologia? Alguém que conhecesse as lendas do Herói das Eras? De todos os membros do bando, além de Van Caesar, era o que ele mais estimava. Tem a ver com o Herói das Eras, Tenson falou com cuidado, e o advento do fim do mundo. Ah, Caesar disse, erguendo-se. Muito bem, então. Darei a vocês todas as previsões que precisar. As provisões que precisar. Vai partir imediatamente? Ou ficará aqui para descansar um pouco? Que? Pensou Tinson. Caesar não havia movido nenhum dedo para mencionar questões religiosas. Aquilo não era do feitio dele. Ainda assim, Caesar continuou a falar, como se Tinson não tivesse acabado de indicar ter consigo nos maiores segredos religiosos de sua era. Nunca entenderei os seres humanos, ele pensou, sacudindo novamente a cabeça. A prisão que Preservação criou para a ruína não foi feita a partir de seu poder, embora pertencesse à Preservação. Em vez disso, Preservação sacrificou sua consciência, poderíamos dizer sua mente, para fabricar essa prisão. Deixou uma sombra de si, mas ruína, assim que escapou, começou a sufocar e isolar este pequeno vestígio, remanescente do rival. Pergunto-me se Ruína alguma vez estranhou Preservação ter limado a própria força, abdicando dela e deixando-a no mundo para ser reunida e usada pelos Kandra. Deixando-a no mundo para ser reunida e usada pelos homens. Nessa aposta de preservação vejo nobreza, inteligência e desespero. Ele sabia que não tinha como derrotar Ruína, dera muito de si, e além disso era a incorporação da êxtase. Do êxtase da habilidade, não podia destruir nem mesmo proteger. Era contra sua natureza, por isso a prisão. A humanidade, no entanto, havia sido criada por ruína e preservação juntos, com o traço da própria alma de preservação para dar-lhes consciência e honra, para que o mundo sobrevivesse. Preservação sabia que dependia de suas criaturas. Tinha que depositar sua confiança nelas. Imagino que preservação pensou quando essas criaturas falharam repetidamente com ele. 60. A melhor maneira de enganar alguém, na opinião de Van, era dar o que esse alguém queria, ou no mínimo o que esperava, contanto que o rival pensasse que estava um passo adiante. Não olharia para trás para ver se havia algum passo que ignorava completamente. Yeoman havia planejado bem sua prisão. Todos os metais usados na construção de seu catre ou instalações eram alomanticamente inúteis. Prata, embora cara, parecia o metal favorecido ali, e havia muito pouco até dele. Apenas alguns parafusos no catre que Ven conseguira soltar com as unhas. Suas refeições, um mingau gorduroso e sem gosto, eram servidas em tigelas de madeira com colheres de madeira. Os guardas eram mata-brumas, homens usando bastões e absolutamente nada de metal, treinados para combater alamânticos. A cela era uma construção simples de pedra com um assoalho de madeira sólida e parafusos e dobradiças de prata. Pelo comportamento dos guardas, ela sabia que esperavam uma tentativa de fuga, e Omen nos preparara bem, de forma que, quando deslizavam sua comida pelo vão da porta, ela percebia a tensão no corpo e a velocidade com que recuavam. Era como se estivessem alimentando uma víbora. Então, na vez seguinte em que a levaram até Yeoman, ela atacou. Vin se moveu assim que a porta foi aberta, usando uma perna de madeira que tirara do catre. Derrubou o primeiro guarda com um golpe no braço e uma segunda pancada na nuca. Os golpes lhe pareceram fracos sem peltre, mas era o melhor que podia fazer. Ela passou pelo segundo guarda na fila com um esbarrão e bateu com o cotovelo na barriga do terceiro. Não estava pensando muito, mas o golpe foi o suficiente para fazê-la soltar o bastão, que ela agarrou de imediato. Ham
passara um bom tempo treinando-a com o bastão e sempre a fazia lutar sem alomancia. Mesmo com toda a preparação, os guardas ficaram obviamente surpresos em ver uma alomântica sem metais causar tanto alvoroço, e ela derrubou mais 2 durante a corrida para escapar. Infelizmente, Yeoman não era tolo, enviara tantos guardas para levá-la que derrubar 4 deles fez pouca diferença. Devia haver no mínimo 20 homens no corredor fora da cela. Apinhados na saída, serviam pelo menos para obstruir completamente a passagem. Seu objetivo era lhes dar o que esperavam, não ser morta. Então, assim que confirmou que sua tentativa de fuga estava realmente condenada, ela deixou um dos soldados atingi-la no ombro e soltou o bastão com um grunhido. Desarmada, ela ergueu as mãos e se afastou de costas. Os soldados, claro, deram uma rasteira em Vin e pularam sobre ela, segurando-a, enquanto um deles a algemava. Vin aguentou o tratamento com o ombro pulsando de dor. Quanto tempo teria que ficar sem metais antes de parar de tentar instintivamente queimar Peltry? Esperava que nunca chegasse a descobrir. No fim, os soldados colocaram-na em pé e empurraram-na pelo corredor. Os 3 que tinha derrubado, sem mencionar aquele que chegara a desarmar, grunhiram um pouco, esfregando os ferimentos. Todos os 20 homens a encararam com ainda mais desconfiança, como se isso fosse possível. Ela não causou mais nenhum problema até chegarem à câmara de audiência de Yeoman. Quando se moveram para acorrentar as algemas ao banco, ela se contorceu um pouco, ganhando uma joelhada na barriga. Soltou o ar de uma vez, depois caiu no chão ao lado do banco. Ali, gemendo, ela esfregou as mãos e os pulsos com a pasta de mingau, com que ela havia empapado a camiseta. Era fedida e suja, mas muito viscosa. E os guardas, distraídos pela tentativa de fuga, tinham se esquecido completamente de revistá-la. Certamente a senhora não pensou em escapar sem metais para queimar, não é? Yeoman perguntou. Vin ergueu a cabeça. Ele estava em pé, de costas para ela novamente, embora dessa vez estivesse olhando por uma janela escura. Vin achou muito estranho ver as brumas rodopiando contra o vidro. A maioria dos Ska não tinha como comprar vidro, e a maioria dos nobres preferiam vitrais. A escuridão diante da janela de Yeoman parecia uma fera à espreita. As brumas, seus pelos raspando no vidro conforme ela se movia. Acreditei que a senhora ficaria lisonjeada, Yeoman continuou. Não sabia se era realmente tão perigosa quanto relatara, mas decidi presumir que fosse. Entende, Vin não lhe deu mais tempo. Havia apenas 2 maneiras de escapar da cidade. A primeira, encontrando metais. A segunda, tomando Yeoman como refém. Planejava tentar ambas. Ela puxou as mãos meladas das algemas que haviam sido presas aos seus pulsos quando eles estavam retorcidos e flexionados. Ignorou a dor e o sangue das algemas raspando em suas mãos e pulou em pé, tirando de uma dobra na camisa os parafusos de prata que pegara do catre e lançando-os na direção dos soldados. Os homens, claro, gritaram surpresos e se jogaram no chão, desviando de um suposto empurrão de aço. Sua preparação e a preocupação tiveram um efeito indesejado, pois Ven não tinha aço. Os parafusos bateram na parede, ineficazes, e os guardas ficaram caídos e confusos com o truque. Só quando ela já estava na metade do caminho até Yeoman, o primeiro deles pensou em se erguer. Yeoman se virou, como sempre usava a pequena conta de Atium na testa. Vin avançou nela. Yeoman saiu do caminho casualmente. Vin avançou de novo, dessa vez fazendo uma finta. Em seguida tentou dar uma cotovelada na barriga do homem. Seu ataque não deu certo, pois Yeoman, com as mãos ainda cruzadas nas costas, esquivou-se dela de novo. Ela conhecia aquele olhar no rosto dele. O olhar de controle completo, de poder. Yeoman obviamente tinha pouco treinamento de batalha, mas se desviava dela mesmo assim. Estava queimando Atium. Vin parou. Não surpreende que ele use aquela conta na testa, ela pensou. É para emergências. Ela via em seu sorriso que ele de fato havia antecipado aquilo. Sabia que ela tentaria algo e jogar a isca, deixando-a se aproximar. Mas nunca esteve realmente em perigo. Os guardas finalmente a agarraram, mas Yeoman ergueu a mão, fazendo-o se afastar. Em seguida apontou para o banco. Em silêncio, Vance voltou e se sentou. Precisava pensar e certamente não chegaria a lugar nenhum com Yeoman queimando Atium. Quando se sentou, Ruína apareceu ao seu lado, materializando-se como se viesse de uma fumaça escura, usando o corpo de Ren. Ninguém reagiu. Obviamente não podiam vê-lo. Que pena, Ruína disse. De certa forma, você quase conseguiu. Mas por outro lado,
Nunca esteve nem perto. Ela ignorou Ruína, erguendo os olhos para Yomen. Você é um nascido da bruma. Não, ele falou, sacudindo a cabeça, mas sem voltar a olhar a janela. Ele a encarou, desconfiado. Provavelmente havia extinguido o Atium. Era valioso demais para mantê-lo queimando. Tinha-o em reserva, porém, atento cuidadosamente a sinais de outro ataque. Não? Vin questionou, erguendo a sobrancelha com ceticismo. Você estava queimando o Atium, Yomen. Eu vi. Acredite no que quiser, Yomen retrucou. Mas saiba de uma coisa, mulher. Eu não minto. Nunca precisei de mentiras. E acho que isso é especialmente importante agora, quando o mundo inteiro está mergulhado no caos. As pessoas precisam de verdade daqueles que seguem. Vin franziu a testa. Independentemente disso, chegou o momento. Yomen concluiu. Momento? Sim. Yomen assentiu. Sim. Perdoe-me por deixá-la tanto tempo em sua cela. Eu me distraí. Ellen pensou vendo. O que ele vem fazendo? Eu me sinto tão cega. Ela olhou para a ruína, que estava do outro lado do banco, balançando a cabeça como se soubesse muito mais do que dizia. Ela se voltou para Yomen. Ainda não entendi. Momento para quê? Yomen fitou seus olhos. Momento para eu tomar uma decisão sobre sua execução, Lady Ven. Ah, ela pensou. Certo. Entre as conversas com Ruína e os planos para fugir, ela quase se esquecera da declaração de Yomen sobre sua intenção de deixá-la se defender antes de executá-la. Ruína percorreu a sala, circulando Yomen com passos calmos. O rei obrigador ainda encarava Ven. Se podia ver Ruína, não demonstrava. Em vez disso, assinou para um guarda, que abriu uma porta lateral, deixando entrar vários obrigadores em túnicas cinzas. Eles se sentaram em um banco diante de Ven. Diga, Lady Venture, Yomen disse, voltando-se para ela. Por que vieram à cidade de Phaedrix? Ven inclinou a cabeça. Pensei que não haveria um julgamento. Você disse que não precisava desse tipo de coisa. Pensei que a senhora poderia gostar de qualquer postergação no processo. Yeoman retrucou. Uma postergação significava mais tempo para pensar. Mais tempo para uma possível fuga. Por que viemos? Vin perguntou. Sabemos que vocês tinham um dos depósitos de suprimento do Senhor Soberano embaixo da cidade. Yeoman ergueu uma sobrancelha. Como sabiam disso? Encontramos outro. Tinha indicações de Phaedrix. Yeoman assentiu para si mesmo. Ela notou que ele acreditava, mas havia algo mais. Ele parecia estar fazendo ligações que ela não entendia e provavelmente não tinha informações suficientes para entender. E o perigo que meu reino apresentava ao seu? Yeoman perguntou. Não tem nada a ver com sua invasão às minhas terras? Eu não diria isso, Vin respondeu. Há muito tempo, Seth vem forçando Ellen a avançar sobre este domínio. Os obrigadores discutiram em voz baixa esse comentário, embora Yeoman estivesse distante, braços cruzados, enquanto a observava. Vin achou a experiência enervante. Fazia anos, desde os dias do bando de Caemon, que ela não se sentia tão completamente sob o poder de outra pessoa. Mesmo quando enfrentara o Senhor Soberano, a sensação fora diferente. Yeoman parecia vê-la como um instrumento. Mas um instrumento para quê? E como ela poderia manipular essas necessidades de forma que a mantivesse viva tempo suficiente para que fugisse? Torne-se indispensável, Rand sempre ensinara. Então, um líder de bando não conseguirá se livrar de você sem perder força. Mesmo naquele momento, a voz do irmão ainda parecia sussurrar palavras em sua mente. Seriam lembranças, interpretações de sua sabedoria ou efeitos da influência de Ruína? De qualquer forma, parecia um bom conselho para aquele momento. Então, vocês vieram com o objetivo expresso de invadir? Yeoman perguntou. Ellen pretendia tentar diplomacia primeiro, vendia-se com cautela. No entanto, nós sabíamos que seria um pouco difícil bancar o diplomata com o exército acampado nos portões. Você admite serem conquistadores, então. A senhora é mais honesta que seu marido. Ellen é mais sincero que nós dois juntos, Yeoman, Vin retrucou. Só porque ele interpreta as coisas de forma diferente de você ou de mim, não significa que seja um homem desonesto ao expressar seu ponto de vista. Yeoman ergueu a sobrancelha, talvez pela prontidão da resposta. Um argumento válido. Vin se recostou no banco, enrolando as mãos cortadas em um pedaço de tecido limpo da camisa. Yeoman estava ao lado das janelas da sala grande e austera. Era uma sensação muito peculiar.
estar conversando com ele. Por um lado, os dois aparentavam muitas diferenças. Ele era um obrigador burocrata cuja falta de músculos ou ar de guerreiro indicava uma vida passada em preocupações com formulários e registros. Ela fora uma menina de rua e era uma adulta treinada para guerras e assassinatos. Ainda assim, seus maneirismos, seu jeito de falar, faziam com que Vin se lembrasse de si mesma. Será que é assim que eu deveria ter Será que é assim que eu teria ficado se não tivesse nascido Scar? Uma burocrata direta, brusca, em vez de uma guerreira sem papas na língua? Enquanto Yomen a observava, a ruína lentamente rodeava o rei obrigador. Esse aqui é uma decepção, disse em voz baixa. Vin olhou de relance para a ruína, que balançou a cabeça. Tanta destruição que poderia ter causado se eu tivesse atacado em vez de ficar encolhido nessa cidadezinha, orando para seu Deus morto. Homens o teriam seguido. Eu nunca consegui atingi-lo no longo prazo, infelizmente. Nem toda trama pode ser bem sucedida, especialmente quando a vontade de tolos como ele deve ser levada em conta. Então, Yeoman falou, chamando a atenção de volta para si. Vocês vieram tomar minha cidade porque ouviram falar de meu depósito e porque temiam uma volta do poder do Senhor Soberano. Eu não disse isso, Ben retorquiu de cara fechada. A senhora disse que vocês me temiam. Como uma força estrangeira com capacidade comprovada de minar um governo e usurpá-lo. Não usurpei, devolvi essa cidade e o domínio ao seu governo de direito, mas isso não faz parte desta discussão. Quero que me fale sobre a religião que seu povo prega. A igreja do sobrevivente? Exato. A senhora é uma das líderes, correto? Não. Eles me reverenciam, mas eu nunca me senti parte da religião. Em grande parte, ela se concentra em Kelsier, o sobrevivente de Hathzin. Yeoman disse. Ele morreu. Como esse povo pode adorá-lo? Vendeu de ombros. Era costume dos antigos adorarem deuses que não podiam ver. Talvez eu li essas coisas, embora ache difícil de entendê-las. Fé num Deus invisível. Que sentido isso faz? Por que rejeitar o Deus com quem viveram por tanto tempo, aquele que podiam ver e sentir em prol de um que morreu, um que o próprio Senhor Soberano matou? Você faz isso. Ainda adoro o Senhor Soberano. Ele não morreu, Ven hesitou. Não. Yeoman falou, aparentemente percebendo a confusão de Ven. Eu não ouvi ou ouvi falar dele desde seu desaparecimento. No entanto, também não acredito nos relatos de sua morte. Ele estava bem morto. Acredite em mim. Temo que não acredite em você. Conte-me daquela noite. Diga-me precisamente o que aconteceu. E Ven contou. Contou sobre a prisão e sua fuga com Caesar. Contou de sua decisão de combater o Senhor Soberano e de sua confiança no 11º metal. Deixou de fora a capacidade de extrair poder das brumas, mas explicou todo o restante, inclusive a teoria de que o Senhor Soberano alcançara a imortalidade por uma manipulação inteligente de uma combinação de feruquemia e alomancia. E Yeoman realmente ouviu. O respeito pelo homem crescia enquanto ela falava, pois ele não a interrompia. Ele queria ouvir a história, mesmo que não acreditasse nela. Era um homem que aceitava as informações pelo que eram. Outro instrumento a ser usado, embora não confiasse nela mais do que em qualquer outro instrumento. E assim, Ven terminou. Ele morreu. Eu mesmo o empalei no coração. Sua fé nele é admirável, mas não tem como mudar o que aconteceu. Yeoman ficou em silêncio. Os obrigadores mais velhos, que ainda estavam nos bancos, ficaram pálidos. Vin sabia que seu testemunho talvez a tivesse condenado, mas por algum motivo ela sentiu que aquela honestidade pura, direta, lhe serviria melhor que a astúcia. Era como geralmente se sentia. Uma convicção estranha para alguém que cresceu em bandos de ladrões, ela pensou. Ruin aparentemente tinha ficado entediado com o relato e ido até a janela para observar as brumas. O que preciso descobrir, Yeoman disse finalmente, é porque o Senhor Soberano pensou ser necessário fazer com que você acreditasse que o assassinou. Não ouviu o que acabei de contar? Ven questionou. Ouvi, Yeoman disse com calma. E não se esqueça de que a senhora é prisioneira aqui, uma prisioneira que está muito perto da morte. Ven se esforçou para ficar calada. Acha minhas palavras ridículas? Yeoman perguntou. Mais ridículas que as suas próprias? Pense em como eu a vejo, alegando ter assassinado um homem que eu sei ser Deus. Não é plausível que ele tenha querido que isso acontecesse? Que ele ainda esteja lá fora, olhando por nós, esperando... É isso, ela percebeu. Por isso ele me capturou. Por isso está tão ávido para conversar. Ele está convencido de que o Senhor Soberano ainda está vivo. Apenas quer descobrir onde me encaixar nessa história toda. Ele quer que eu lhe dê a prova que tanto deseja. Por que não acha que deveria fazer parte da religião Ska, Ven? Uina perguntou num sussurro.
Vin se virou, tentando não olhar diretamente para ele, não deixar que Yomen a visse encarar o ar. Por quê? Por quê? Ruina perguntou. Por que não quer que eles a adorem? Todos aqueles Ska felizes, vendo em você um símbolo de esperança? O Senhor Soberano deve estar por trás de tudo isso. Yomen refletiu em voz alta. Significa que ele desejou que o mundo a visse como sua assassina. Queria que os Ska a adorassem. Por quê? Ruina repetiu. Por que ficar tão pouco à vontade? É porque você sabe que não pode lhes oferecer esperança? Como eles o chamam? Aquele que você deveria ter substituído? O sobrevivente? Uma palavra de preservação, creio eu. Talvez ele pretenda voltar num ato dramático, Yaman ponderou, para destruí-la e derrubá-la, provar que a fé nele é a única fé verdadeira. Por que não se encaixa? Ruina sussurrou na mente divina. Por que mais ele desejaria que a adorassem? Yomen perguntou. Eles estão errados, Vin disse, com rispidez, levando as mãos à cabeça, tentando refrear aqueles pensamentos, tentando refrear a culpa. Yomen hesitou. Estão errados sobre mim, Vin disse. Eles não me adoram. Adoram o que acham que eu deveria ser. Mas eu não sou a herdeira do sobrevivente. Eu não fiz o que Kelsier fez. Ele os libertou. Você os conquistou, sussurrou Ruína. Sim, Ven disse, erguendo o olhar. Você está olhando na direção errada, Yomen. O Senhor Soberano não vai voltar. Eu lhe disse que não, Ven falou, levantando-se. Não, ele não vai voltar. Ele não precisa. Eu tomei o lugar dele. Ellen se preocupava com o fato de estar se tornando outro senhor soberano, mas tal preocupação sempre parecera equivocada para Ven. Não fora ele que conquistara e reforjara o império, mas ela. Fora ela quem fizera os outros reis se submeterem. Fizera exatamente como o senhor soberano. Um herói surgiu. E o senhor soberano o matou e em seguida tomou o poder do poço da ascensão. Ven matou o senhor soberano e depois tomou o mesmo poder. Abriu mão dele, verdade, mas desempenhou o mesmo papel. Tudo se encaixou, o motivo pelo qual parecia muito errado os Ska a adorarem e a chamarem de sua salvadora. De repente, seu verdadeiro papel em toda aquela história parecia se encaixar. Não sou a herdeira do sobrevivente, Yomen, ela disse, enojada. Sou a herdeira do Senhor Soberano. Ele balançou a cabeça com desdém. Quando você me capturou, eu me perguntei por que teria me mantido viva. Uma inimiga nascida da bruma? Por que não apenas me matar e acabar com isso? Você alegou querer me dar um julgamento, mas enxerguei a fachada. Sabia que tinha outro motivo, e agora eu sei qual é. Ela fitou seus olhos. Você disse antes que planejava me executar por ter matado o Senhor Soberano, mas admitiu acreditar que ele está vivo. Diz que ele vai voltar para me derrubar. Então, você não pode me matar, a não ser que queira interferir nos planos do seu Deus. Yamen se afastou dela. Você não pode me matar, ela repetiu. Não até ter certeza do meu lugar na sua teologia. Por isso me mantém viva, e por isso arrisca me trazer aqui para falar. Precisa das informações que apenas eu posso dar. Precisa tomar meu depoimento em uma espécie de julgamento, porque quer saber o que aconteceu naquela noite, para poder tentar me convencer de que seu Deus ainda vive. Yomen não reagiu. Admita, não estou em perigo aqui. Ela avançou. Yomen se moveu. Seus passos de repente ficaram mais fluidos. Ele não tinha a graça do Peltre ou o conhecimento de um guerreiro, mas se movia corretamente. Ela se esquivou por instinto, mas o Ation fez com que ele se antecipasse e antes que ela pudesse pensar, Yomen a jogou no chão, mantendo-a presa com o joelho nas costas de Ven. Não posso matá-la ainda, ele disse calmamente. Mas isso não significa que não esteja em perigo, Lady Venture. Ven grunhiu. Quero algo de você. Algo além de tudo isso que discutimos. Quero que diga ao seu marido para mandar embora aquele exército. Por que eu faria isso? Perguntou Ven, com o rosto pressionado na pedra fria do chão. Porque vocês alegam querer meu depósito, mas também dizem ser bons. Sabem que usarei a comida do depósito com sabedoria para alimentar o meu povo. Se seu Ellen realmente é tão altruísta quanto a senhora diz, certamente não será egoísta a ponto de descartar inúmeras vidas em uma guerra apenas para que possam roubar nossa comida e usá-la para alimentar os seus. Podemos plantar. Ven disse. Temos luz o suficiente no domínio central e vocês não. O estoque de sementes será inútil para você. Então negociem comigo. Você sequer fala conosco. Yomen recuou, soltando a pressão nas costas de Ven. Ela esfregou o corpo e se sentou, sentindo-se frustrada.
É mais que uma questão de comida, Yeoman. Os outros depósitos estão sob nosso controle. O Senhor Soberano deixou pistas neles. Existe algo em todos juntos que pode nos salvar. Yeoman bufou. Você ficou lá embaixo por todo aquele tempo e não leu a placa deixada pelo Senhor Soberano? Claro que li. Então, sabe que não há nada mais naqueles depósitos, Yeoman falou. Eles são todos parte do plano dele, claro. E por algum motivo esse plano precisa que os homens pensem que está morto. Bem, você sabe agora o que ele disse. Então, por que tomar a cidade de mim? Por que tomar a cidade de mim? Ven ansiava por dizer seu motivo real. Ellen sempre achara aquilo desimportante, mas para ela tinha um apelo poderoso. Você sabe muito bem por que temos de tomar a cidade. Enquanto você o tiver, teremos motivo para conquistá-los. Tiver o quê? Ruin avançou, curioso. Você sabe do que estou falando. O Ation, o estoque do Senhor Soberano. É isso? Yeoman perguntou, rindo. Tudo isso pelo Ation? Ation não tem valor nenhum. Vin franziu a testa. Valor nenhum? É a mercadoria mais valiosa do Império Final. É mesmo? Yeoman perguntou. E quantas pessoas existem por aí que podem queimá-lo? Quantas casas nobres restaram para fazer o jogo das pequenezas políticas e competir pelo poder, mostrando quanto Ation podem conseguir do Senhor Soberano? O valor do Ation se baseava na economia de um império, Lady Vin, sem as retenções de um sistema de reserva a uma classe superior, dando ao metal seu valor implícito. O Ation não tem valor real. Yeoman sacudiu a cabeça. Por um momento, para um homem faminto, o que é mais importante? Um filão de pão ou um jarro inteiro de Ation que ele não poderá usar, comer ou vender? Ele acenou para os guardas levarem-na. Os homens a colocaram de pé, e ela se debateu, mantendo os olhos nos de Yeoman. O rei virou as costas para ela. Aqueles pedaços inúteis de metal não me servem de nada, exceto talvez para mantê-las sob controle. Não, a comida era o recurso real. O Senhor Soberano me deixou as riquezas necessárias para restabelecer o seu poder. Apenas preciso descobrir o que ele quer que eu faça em seguida. Por fim, os soldados conseguiram arrastá-la para fora. Não fico surpreso por termos nos concentrado tanto nas brumas durante aqueles dias, mas, pelo que hoje sei de luz do sol e desenvolvimento de plantas, percebo que nossas safras não estavam tão ameaçadas naqueles dias brumosos quanto nós temíamos. Poderíamos muito bem ter encontrado plantas para comer que não precisassem de tanta luz para sobreviver. Sim, as brumas também causaram a morte de alguns que foram às ruas na presença delas, mas o número de mortos não era um percentual tão grande da população a ponto de ameaçar nossa sobrevivência como espécie. As cinzas, por outro lado, eram o nosso problema real. A fumaça enchendo a atmosfera, os flocos pretos cobrindo tudo, as erupções das montanhas de cinzas vulcânicas. Era isso que mataria o mundo.